Gravando agora então, módulo 3, aula 2, como se comportar em eventos. Essa é a aula número 2 do módulo 3. Seja bem-vindo. Espero que você tenha feito sua tarefa, porque o teacher aqui é enjoado com as tarefas, senão não adianta nem continuar. Como se comportar em eventos. Primeira coisa, você não vai concordar, mas fazer o quê? Você vai entender que as pessoas que geram muito valor, elas fazem todas assim. Você pode anotar o nome delas, que você vai ver que elas todas se comportam assim, tá? Que bom que você está fazendo essa escola. Essa escola, ela te dá a liberdade de você fazer do seu jeito, mas você está sendo despertado em coisas que você não sabia. Vamos lá, primeira coisa do evento para você saber. Se esforce ao máximo para não cancelar a sua ida em evento nenhum. Você tem que ir nos eventos. Os que você confirmar, é óbvio, né? Tem que fazer sentido para você. Não é em qualquer evento. Confirmou a dica número 1. Vá. Priorize a sua ida para você sempre se conectar. Tá aqui um segredo. Não existe um evento tão ruim que não tem alguém para você se conectar. Pá, mas não faz sentido esse evento. Não vou nele então. Vá naquele que faz sentido, ok? Você que sabe, não sou eu. Segunda coisa, não chegue no horário programado do evento. Por quê? Porque você vai ficar com aquela cara de Jim Carrey no filme Debi Lloyd, depois que eles venderam o carro e ficaram a pé e montaram naquela motoca. Fica todo mundo te olhando. Você fala, mas que canseira, eu gosto de ser pontual. Festa não foi feita para isso, só para você saber, tá? A não ser que tenha um evento formal, poderoso, que você tem que chegar no horário. Mas sempre chegue com uma margem de atraso, para quê? Porque senão você tem que ficar aquela cara de gente que acabou de tomar banho e sentou numa mesa esperando as outras pessoas chegarem, porque as importantes vão chegar depois, toda vez. Não é para deixar de ser pontual em coisas que tem necessidade, mas grandes eventos, festas e tudo mais, você precisa sempre chegar depois do horário marcado, porque senão fica parecendo que você não vai em festa nenhuma, saca? E aí que te deram uma chance. Você é tão carente que o trem tá lá 8 horas, você chegasse 19h30. Não, meu filho, é pra você chegar 20h30. Você fala, mas eu vou perder alguma coisa. Você nunca perde, você ganha ou aprende. Eu tô te ensinando a valorizar a sua imagem. Eu sei que muitos não concordam, é problema seu. Fechou? Mas você quer valorizar a sua imagem, não fica às 4 horas disponível lá. Quanto que custa uma hora sua? Já começou a engrossar o caldo. Agora você vai preparando as próximas aulas serão power, tá bom? Então chegue depois do horário sempre. Por quê? Porque senão você tem que ficar lá recepcionando como se fosse o dono da festa. Aí você fala, mas para fazer network eu tenho que chegar mais cedo. Depende do evento. Se for corporativo, eu sempre chego mais cedo. Se for uma festa, um evento onde as pessoas vão chegando e sempre vão chegar muito atrasadas, eu chego depois. Sacou a diferença? Anota aí. Em eventos corporativos eu chego antes. Nos eventos que eu preciso, se é uma festa, é casamento, eu chego um pouco depois. Não tem problema. Fechou? Então, depois disso, o que você vai fazer? Você vai se conectar com pessoas que você chegar. Não saia cumprimentando todas as pessoas, porque senão você vai ser tido como político ou o próximo vereador da cidade. Não precisa você cumprimentar o mundo inteiro. Você vai escolher um setor onde tem pessoas. Essas pessoas que despertam interesse em você se associa com aquela que você já conhece para validar você na festa. E aí algumas pessoas vão passar ali num primeiro momento te vendo com aquela pessoa. Você foi visto com aquela pessoa, você já carrega um pouco da imagem dela para se conectar a outras pessoas, sacou? As que você conhece, que não conhece essa pessoa, você já começa a patrocinar. Olha, eu quero te apresentar uma pessoa. Aí você faz isso com 2 ou 3. Essa pessoa também vai perceber que isso é legal, vai pegar os contatos que ela tem e vai fazer. Nessa semana eu fui num evento, aí tinha uma pessoa bem famosa lá, bem amiga de uma pessoa que é mentorada por mim. O que eu fiz? Nunca que eu ia chegar nessa pessoa. Você acha que eu vou chegar direto nela para ela me tratar como um fã? Eu fui nessa pessoa que é mentorada por mim e falei, quero me conectar com a fulana. Ela, para agora. E aí, sem ansiedade, voltei pro meu lugar, fiquei lá numa boa. Ela, depois de 10 minutos, levou e falou, eu tenho que te apresentar um coach cabulosíssimo, não sei o que ela das quantas. Levou, a gente se conectou, agora estamos fazendo o quê? Contato e vamos fazer alguma coisa juntos. Por que isso? Porque o seu valor da conexão. Você vai aprender no final, no último módulo, o que é uma ponte. Eita, coisa poderosa, ponte. Pontes são pessoas que pavimentam e constroem acesso para Oi, você. ainda dá Você tem que ter paciência. pontes, Sim. ter várias pontes para você chegar onde você quiser. Uma dica para se conectar a pessoas no evento. Você está no evento, você tem poucas horas, aprenda. Você não vai nos lugares, você não vai em palestras para aprender com palestrantes. Você vai lá para conectar com gente. Eu vou em cursos, para mim o curso é um evento. Um curso, por exemplo, que você vai fazer de curta duração, de longa, faça amizade com todo mundo. Para com esse negócio de panela em faculdade. Isso vai tirar
uma envergadura poderosa no mundo dos negócios, que você já tem, mas se atrapalha. Você vai em qualquer evento, em qualquer situação, vá para se conectar em pessoas o mais rápido que você puder. É lógico que tem que ter um tempo de qualidade nessas conexões. Tá aqui uma dica então que eu quero te dar. Se conecte a pessoas. No evento tem uma malícia para você se conectar. Dá para me conectar a todo mundo? Não dá para se conectar a todo mundo, porque senão você vai ficar só a festa falando oi, tudo bem, oi, tudo bem, oi, tudo bem, em eventos que tem 200, 300 pessoas. Mas faça um mapeamento. Tá aqui uma dica, anota aí. Mapeamento do evento. Mapeie quais são as pessoas mais importantes do evento e tente se conectar a essas pessoas. Então tem dicas muito boas que você vai ver nas próximas aulas e eu quero te falar algo, se você seguir essas dicas, é impossível você não dar saltos de prosperidade, saltos quânticos de sabedoria em network. Presta bem atenção, o evento não é para curtir, o evento é para potencializar conexões para você melhorar seus resultados todos os dias. Então, para ir no evento, já se concentre em quem vai nesse evento. Aprenda a usar algumas técnicas que eu vou contar, as digitais, técnicas digitais, para você se conectar a pessoas que estão no mesmo evento que você. Vai fazer sua tarefinha e eu quero que nessa tarefa você se recorde de um evento que você não conectou com ninguém. E no próximo evento que já tem na sua agenda, se não tem nenhum evento na sua agenda, você não está tão importante assim. Vou chorar? Não. Se posicione para você ser convidado para um evento. E aí, nesse evento, você já pensa as pessoas mais... A tarefa é essa. Qual é o evento? Quais são as pessoas importantes? As 5 mais importantes. Como que eu vou chegar? Quem que eu vou usar? Sacou? Pablo, eu não tenho evento nenhum. Coloca assim, fazer uma reza, uma oração, uma prece para alguém me chamar para o evento. Fechou? Tamo junto. Vai fazer suas tarefas. E aí, o que vocês captaram aí? O que vocês pegaram de insights aí? Eu só tô tomando tapa na cara, viu? O que eu aprendi? Na verdade, desde pequenininho, né, eu já recebo uma educação das antigas, né? Eu sou um dos últimos dos filhos lá em casa. E meus pais sempre me ensinaram isso. Quando chegar em qualquer lugar, independente se você já foi convidado, independente de quem esteja lá, chegue e cumprimente todo mundo. É novo, é velho, é preto, é branco, é rico, é pobre. Se você foi convidado, está no mesmo evento de todo mundo, chegue e cumprimente todo mundo. Aí agora vem o Pablo e, né, fala, não, cara, as coisas não são assim não. Então é uma reeducação, é um momento de reflexão mesmo, né? Então não que você é mal educado ou que eu vou desfazer do que os meus pais me ensinaram, mas é para refletir a maneira como a gente chega nos lugares também, né? Se é uma festa, se é um evento, se você que está patrocinando, se você que foi convidado. Então, para se inteirar mais, inclusive, das pessoas que estão nesse local para você fazer conexão. Então, é uma mudança de mindset fenomenal. Para mim, já valeu essa noite aqui. Muito bom. Olha aí. Show. Fala para nós lá, Lídia. Então, essa questão que ele falou do horário, né? Uhum. E é quando você tem como que eu falo, uma visão de conectar com outras pessoas, você automaticamente, por exemplo, para mim, pelo menos, sempre foi assim. Por exemplo, eu nunca nunca chego na hora certinha, sempre com alguns minutinhos e sempre saio antes, porque a gente já vai bem definido, né? Que a gente quer. A gente já vai definido para conectar mesmo com as pessoas. Então, aquele negócio de você chegar antes, né? Já ficar lá e ser o último a sair, já sai um pouquinho assim, né? Como que eu vou falar? Da ética, vamos dizer assim, dessa conexão. Alguém mais concorda com isso? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu concordo sim, né, com o que foi falado aí pela Lídia, e eu também sou da escola aí do Lucas, né? Tudo que ele falou eu também faço e aprendi assim, cumprimentar todo mundo, a questão de chegar no horário, até estava até um pouco assustado com a aula, e ainda bem que ele diferenciou lá evento corporativo de evento
eventos mais sociais e tal, de festa, porque senão eu ia ter que gastar um tempo maior aqui para entender, né? Porque para mim a pontualidade também sempre foi um aspecto muito importante. Mas refletindo aqui, pelo menos rapidamente, tudo que ele falou aí aponta, pelo menos no meu entendimento, aí para o gatilho da escassez, né? Você valorizar a sua presença, você valorizar ali com quem você fala, o tempo que você está lá dentro, é você não... Se você tem esse hábito de ser sempre o primeiro e o último a sair, meio que vai dar a entender, o cara sempre vai estar ali, depois eu falo com ele. E você usar dessa estratégia, você valoriza mais o seu tempo e sua presença, sua atenção ali com esse gatilho da escassez. Pelo menos é o que me deu de insight aqui. Show de bola, isso aí. Charlie, você ia comentar alguma coisa? Tô deixando a turma falar, tô achando ótimo. É raro isso acontecer. Bom, gente, eu vou ter que Mais sair mais cedo do evento, porque eu vou ter que começar a orar para parecer um evento, né? aí, ó. O que mais aí, gente? Eu vou dar alguns insights assim, até porque talvez isso possa fazer sentido para vocês em algum momento. Eu já fui chamado de obcecado, workaholic, e às vezes também obstinado. Tem vários adjetivos aí nesse sentido aí. Um pouquinho por quê? Uma vez que eu determino o meu objetivo, acho que eu sempre fui assim, mas desde que eu me conheço como trabalhando, né, fazendo alguma atividade, eu sou extremamente obcecado. E obcecado significa o seguinte, focado. O Yuri estava comentando, brincando, né, eu estava falando sobre a cerveja, mas cerveja é das minhas obsessões. E cada uma das minhas pequenas obsessões eu fiz até fazer o melhor que eu podia, até eu chegar num ponto e falar assim, beleza, agora eu me superei e vou passar para o próximo. O que eu quero dizer com isso? Para cada evento que eu vou, e aí eu já fui em diversos eventos, viagens, estou fazendo mestrado, eu estava numa sala de aula, estou fazendo network, se eu sair para tomar cerveja com a turma, eu estou focado em fazer o network. Estou lá para divertir, o dia que você me vê indo para um evento completamente para me entregar o evento, eu nem me sinto à vontade, porque eu não assim, do tipo assim, estou perdendo tempo. Não é ruim, mas é tipo, vou procurar fazer conexões que façam sentido, não necessariamente para o meu trabalho, mas e sim para a minha vida. O último eu estava ouvindo, minha esposa estava num bate-papo com uma turma de faculdade não, de amigos antigos. Um está em Portugal, outro está na Irlanda, algumas aqui na cidade, e todas elas falando sobre dinheiro, sobre dificuldade, falando um monte de coisa. Enquanto ela estava falando, eu estava ali jantando com meu filho, e eu pensava o tempo todo, eu falava assim, fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Por quê? Porque eu estava conectado com a conversa dela, vendo oportunidade para eu me conectar com essas pessoas para trazer, para fazer networking. E são pessoas que às vezes precisam de uma certa ajuda ou precisam da oportunidade que eu tenho. Então, eu indiretamente já estava ouvindo. O último network excelente que eu fiz foi no funeral. Funeral não, foi no enterro. Aí por isso que eu falo, às vezes alguém pode entender mal, fala assim, nossa, até no enterro a pessoa está trabalhando. Eu não estava trabalhando, eu estava no enterro. E as pessoas estavam lá, estavam cumprimentando as pessoas e tudo. E aí encontrei um rapaz que não conversava há algum tempo. E aí, você está no enterro, o que a pessoa te pergunta? E aí, como é que você está? Eu falei, eu tô ótimo. É? Eu falei, e você? Nossa, eu tô com essa dificuldade, com isso, com isso, com isso, né? Aí a gente faz o form, que a gente ensinou, né? Mas é porque é simplesmente uma forma de conectar. Cara, saí dali com uma reunião marcada. Eu não ia conversar sobre trabalho ali. Mas eu falei, Thiago, vamos fazer o seguinte? Cara, eu acho que eu posso te ajudar nesse ponto. Vamos conversar quarta-feira? De manhã ou de tarde? GoPro. Quem não conhece o livro que é profissional de rede, profissional de networking, você tem um livro GoPro.
Você dá 2 opções. Enfim, saí dali com uma reunião, fiz uma parceria com essa pessoa que eu já conhecia. Em qualquer lugar, se você tem foco, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, você pode estar em qualquer lugar que você tiver, você consegue trazer pelo menos você mais próximo do seu objetivo. Lucas, por que você me vê como anjo em todos os eventos que eu posso? Tô lá à toa? Não tô recebendo nada? Tô recebendo informação, mas eu tô lá para fazer networking. Porque a qualidade... E também eu escolho os eventos. Eu vou escolher ser anjo no Master, Mindset Milionário, para ficar próximo do Zé Roberto, ficar próximo das pessoas que estão próximas dele. E ele ainda vai ser meu cliente, não tenha dúvida. Ele vai ser meu cliente, porque eu já andei com o processo, com o irmão, com o filho dele, o Marcos Marques, tive a oportunidade de trocar e-mail com ele, enfim. Network, galera. Network é a alma do negócio. Então, é isso aí. Ah, Ana Lúcia, se você não tem nenhum evento para ir, seja voluntária. Seja voluntária. E aí você arranja um evento, se conecta, ó, eu não sei, que cidade que você mora? Eu moro em Jundiaí, São Paulo. São Paulo. Vou pensar se a gente tiver alguém assim, vou falar, ó, tem uma pessoa extremamente prestativa para participar. Esse aqui. Tamo junto. Já escreveu sua meta e objetivo? Tô em processo. Ah, entendi. Vai fazer suas tarefas. Sim, senhor. Não dá para escapar das tarefitas. Show. Acho que ficou bem claro aí, ainda mais com a explicação do Charles aí também, dando o exemplo dele. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa aí? Só para a gente não Eu ficar redundante. achei a tática aí muito interessante. Eu gostaria de saber mais também, Charles, sobre essa disponibilidade aí em ajudar nos eventos. Tá bom. Depois te conto. Depende do tipo de evento, depende do que você quer. Mas, nossa, cara, tem muita coisa aí, muita gente precisando de trabalho de mão de obra gratuita. Muito. Sem dúvida. Agora tem que aprender a gerar valor em relação a esse network, né? Beleza aqui? Vamos para a próxima aula? Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos para a próxima lá, que já faz uma conexão. Modelagem. Seja bem-vindo a mais uma aula do módulo 3. Que bom que você está aqui nessa aula. Essa é a aula número 3, é isso? Aula 3, modelagem. Anota isso aí, modelagem. O que você vai aprender com modelagem? O que não é modelagem? Modelagem não é copiar os outros. Tem gente que pensa que é só copiar. Depois você vê grandes oradores, pastores, líderes religiosos, políticos, já viu que as pessoas falam iguais umas às outras? Isso não é modelagem, isso é cópia. É uma modelagem falseta, que eu fico com cópia, pegando e falando igual, aí você perde o seu estilo. Modelagem não é perder o estilo. Modelagem é eu continuar sendo eu numa versão menos bloqueada. Olha que louco. Sabia que existem super homens, super mulheres? São mulheres e homens que conseguem modelar várias pessoas, aprender os códigos, eu vou falar sobre isso. Eu mesmo vou te falar quem eu sou, presta atenção nisso aqui, ó. Eu sou esse carinha, meu nome é Pablo, só que existem pelo menos 200 de pessoas que eu fui aprendendo a pegar o código delas. Você está nesse curso por quê? Não é, tudo que eu estou falando aqui não foi coisa que eu inventei e você está aqui por isso. Você está aqui pegando, fazendo modelagem comigo, para ir mais rápido. Acredite, tudo que eu estou falando aqui você poderia estudar sozinho, só que ia levar umas 2 décadas para você aprender. Então o que você fez? Comprou esse curso, e é por isso que você vai continuar comprando o curso ou se envolvendo em treinamentos de autoconhecimento, para você encurtar essas décadas em poucas horas. Se você praticar as tarefas, você vai modelar muito mais rápido. Isso aqui ficou um relógio. Sou eu. Eu nasci bem aqui, ó. Primeira pessoa que eu modelei, quem foi? Meu pai e a minha mãe.
Como eu sou o filho mais novo da família, nós somos 4 irmãos, eu comecei a modelar outras pessoas. Quais foram as segundas pessoas? As próximas, segundas, acho que tá errado esse treino, né? As próximas pessoas, meus irmãos, que eu sou o mais novo, sou o caçula. Depois, quem foram as pessoas que eu comecei a modelar? Isso sem saber da técnica, porque é o cérebro que modela. Depois que você sabe a técnica, então, meu Deus. Às 3 horas da tarde, quem que eu estava modelando? Os meus amigos de escola e de vizinhança. Depois, eu comecei a admirar alguns cantores, que é a sua fase. Aí você começa a modelar artistas e famosos. Depois, você começa a dar valor nos seus professores. Depois, você começa a dar valor nas pessoas, na profissão. Depois, você começa a valorizar seu povo da igreja. Não sei se você vai na igreja. Depois, você começa a valorizar o Satanás. Não sei. Ou Deus. Quem que você vai valorizar? Não sei. Tá faltando aqui, ó. 9, 10, 11 e fechar o ciclo. Que é isso aqui, esse relógio? Esse relógio são as pessoas chaves para você fechar sua vida. E aqui, ó, nesse relógio meu, tem mais de 200 pessoas que eu modelei. Você já modelou quem? Modelar não é admiração. Vai ter uma aula só sobre comportamentos tóxicos, tá? Modelagem não é comportamento tóxico. Modelagem, anota aí, tem que ter data para acabar. Eu sei que muitos de vocês que assistem esses cursos, meus vídeos no YouTube, minhas palestras presenciais, vocês ficam com uma certa admiração. Só que eu ensino e vou falar só na outra aula que a admiração é um negócio que não pode existir. Você tem que fazer o quê? Modelar. E modelar, acabei de falar para você, precisa de ter data para acabar. Se não tiver data, essa pessoa que você está modelando vira o seu mestre. Se virar seu mestre, já era. Aí você fala, mestre no dicionário é indivíduo que ensina. Sim, você tem que aprender o que ele tem para ensinar e se conectar em outro, senão você vai virar um eterno discípulo de uma pessoa. E você que se torna um eterno discípulo, você parou de usar a modelagem, que você ficou babando para essa pessoa. Você que fica só com uma pessoa no topo e você fica olhando só para ela, você fica sempre pior que ela pela isso. Anota aí assim, ó, modelar é pegar o código da pessoa. Tem um portão eletrônico na sua casa, não tem um controle? Tem um código lá dentro. Tem como você pegar um outro controle, codificar para que 2 controles abram o mesmo portão. No meu condomínio, sei lá quantas dezenas de controles que tem. Ou seja, o mesmo controle abre o mesmo portão. Vários controles diferentes abrem o mesmo portão. Por quê? Porque possuem os códigos. Você tem os códigos de pessoas ricas? Você tem código de pessoas que são boas para falar? Você tem um código de gente que é bom com os filhos? Você tem o código de gente que transa todo dia, por exemplo? Não tem. Oh Deus, tem alguns de vocês aí que não estão transando, tem um mês, alguns nunca transaram. Então continua sem transar, vai transar com seu cônjuge, tá? Mas você precisa de quê? Dos códigos para você realizar todas essas coisas na sua vida, que senão você não vai fazer. Você tem código daquelas pessoas que malham? Você tem código de gente que prospera? Você tem qual código? Você tem todos? Você tem todos? Eu já me conectei, eu já modelei mais de 200 pessoas. E eu continuo modelando. Tem gente que fala, quais são as pessoas que você modela? Aí eu pergunto, que área? Você tem que falar a área. Eu modelo a pessoa, depois passa a idolatria, né? Que é uma fase que a gente fica impressionado com o seu cérebro. Passou essa fase, acabou. Você já conectou e pegou. Eu me encontrei pessoalmente com o Tony Robbins e fiz a leitura e peguei os livros e todas as coisas que ele produziu, vários áudios já ouvi dele, suguei ele em modelagem. O último dia que eu modelei o homem foi no evento dele, que tinha 13 mil pessoas. Aí eu me conectei pessoalmente com ele, eu olhei aquela cena, falei, aquele ali é um vaqueiro que conseguiu, ele era só para ser um vaqueiro, que descobriu o segredo da mente humana. Aí você fala, por quê? Maldade, você tem inveja dele? Não, porque o mentor dele é o Jim Rohn. Esse sim era um vaqueiro de verdade que se tornou bilionário. Eu só sou um atendente de call center que descobriu a mente também. Ainda atendendo no call center, ó, estudando PNL. Você acredita que quando eu era atendente de call center eu estudava programação neurolinguística? Por minha conta, sem influência de ninguém. Tudo porque eu estudava numa faculdade de Direito, não queria mais estudar Direito, aí eu fui para a aula de Psicologia, peguei um livro de Inteligência Emocional e depois da Inteligência Emocional do Daniel Goleman, eu não sei mais de onde. E aí aquilo transformou minha vida. Me fez sair da bobeira que eu vivia, da bolha, das várias bolhas que eu vivia, e eu aprendi isso com o Richard Bandler, para falar minha bonitinha, senão minha professora de inglês vai ficar com raiva de mim. É o seguinte, depois que eu aprendi essa modelagem, ela vem lá da programação neurolinguística, eu comecei a modelar rapidamente as pessoas para me desconectar delas, emocionalmente inclusive.
Eu babava pra um cara que tinha lido 3 mil livros, hoje eu já li 5, só que eu já tô no livro 869 agora na minha vida. Por quê? Porque se eu ficasse babando para as coisas que ele faz, eu ia só ficar ouvindo os livros que ele leu. Então eu vou ler os meus livros. Depois de ler os meus livros, comecei a escrever meus livros. Você já está lendo os seus ou escrevendo? Se não estiver escrevendo é porque não lê. Se não estiver lendo é porque fica confiando em gente que lê. Entende? Se você não comprou meu livro Anti-Medo, eu recomendo que você compre. Se você tem medo de cuidar da sua vida, vá para dentro da sua vida. Depois que você lê bons livros, já comece a fazer suas pílulas diárias para você escrever. Modele escritores. Tem uma tarefa aqui, ó. Já vamos finalizar essa aula. Eu quero que você veja as coisas principais que você precisa modelar. 5 áreas da sua vida, escolha 5 áreas da sua vida. E na opção 2 você vai colocar uma tarefa para cada uma dessas áreas. E qual pessoa que você vai modelar. Comece a estudar pessoas novas, fechou? Tem como você modelar amigos, amigos de amigos, pessoas famosas, gente que já passou, mas apenas modele. Fique para, você vai ser melhor do que a soma de todas essas pessoas, porque você carrega você e o comportamento destravado de cada uma delas. Cuidado com a modelagem. Tamo junto, vai fazer suas tarefas. E aí? Pauleira isso aí. O que vocês pegaram aí? Dentro dessa brincadeira aí, eu já modelei a escrita do Pedro e a paciência do Charles. Você vê que ele bate, inclusive, nessa tecla, né? Quem me conhece, desde que quando a gente já conversou, e não faz muito tempo que eu sigo o Pablo, mas a gente já passou pelo MDM e aí é aquilo que ele falou, já perdeu o tesão, entendeu? Já não tem mais aquela coisa. O que ele tinha para passar, ele já passa. Agora ele está só fazendo mais do mesmo. Agora você tem que ir lá modelar outras pessoas. E ele fala que se você ficar preso ali, você vai idolatrar as pessoas. Então, é um grande insight aí. A questão de você não copiar, né? Não usar exatamente aquilo que a outra pessoa faz, mas é captar os códigos e fazer, dando o que a gente fala de autoralidade, né? Então você aprende com outras pessoas, mas dá o teu toque, que é o teu aquela catinga que só você tem, vamos dizer assim, né? E aí coloca ela ali e faz a coisa acontecer. Diga lá, Lídia. Então, eu tinha muita dificuldade com esse negócio de modelar, sabe? Quando eu comecei a ter um relacionamento com isso, eu ficava pensando assim, gente, mas se não é copiar, que raio de modelar que é esse? Porque, uai, se você não vai copiar, como que você vai modelar? Uma coisa ou outra vai sair igual, não tem jeito. Às vezes uma frase, às vezes sei lá, um pensamento, alguma coisa que você vai falar, acaba que você vai fazer igual a pessoa. E eu ficava assim, nossa, que negócio me matava, porque eu não conseguia fazer da forma certa e sempre caía na cópia, né? E teve uma época que eu falei assim, não vou fazer mais nada disso, porque eu não consigo fazer esse negócio. E aí eu entrei num curso de PNL, igual eu ouvi falando lá, e lembrei de mim na hora, do Tera, e ele na apostila, primeira coisa que ele fala, porque o fundamento da PNL é a modelagem, né? O negócio partiu dali. E aí que eu fui, tipo assim, aí que virou a chave, aí que foi cair a questão dentro de mim, da questão da modelagem. Então, hoje eu já consigo fazer com mais assertividade, né? Consigo fazer sem realmente copiar. E eu fiz isso, e é incrível, porque exatamente isso, eu escolhi algumas pessoas uma para cada determinada área da minha vida e tem feito a modelagem. Igual você falou do Pablo, realmente, hoje ele já, pelo menos para mim também, já saiu dessa zona aí de modelagem, porque hoje ele já faz mais do mesmo, né? Já não é tão assim mais. Mas ele me inspirou muito, eu modelei muitas coisas nele. Igual eu modelo o Joel J, que nossa, me ajuda muito. As coisas que ele faz, os ensinamentos dele é muito top. Thiago Nigro, esse que já tá aí, né? Já tá no auge.
Então, assim, é uma técnica que se realmente você aprender, entender, com certeza contribui muito, muito, muito. Legal, Lídia. Quem mais aí? Quem mais pode contar alguma experiência ou que pegou de insight ali? Solta lá, Charles. Vamos ver se mais alguém fala. Na verdade, é para perguntar se vocês são algumas. Se não ficou claro com relação à modelagem, para quem já fez, por exemplo, para quem conhece o Tony Robbins, olhem o Wendel Carvalho. Vocês vão ver que o Wendel Carvalho modelou o Tony Robbins, né? Então, assim, modelagem, porque postura em palco, ele até o porte físico, se vocês virem quem era o Wendel Carvalho antes dele começar, ele era mais magro que eu. E aí depois você vê a transformação dele, né? E isso é muito bacana, porque... E aí eu vou falar para vocês com relação a para quem gosta de dar palestra ou tá em palco, né? Quando eu comecei a modelar algumas pessoas que eu gostei, eu vou atrás de um monte de informação. E você vai modelando. Aí você, Lídia, como você falou, a gente vai copiando. Só que na hora que você copia, você sente dentro de você, você fala assim, cara, isso não sou eu. Ah, dessa forma como eu estou falando, dessa forma como eu estou gesticulando, porque às vezes eu era muito preso. Aí comecei a trabalhar um pouco mais expansão, comecei a trabalhar um pouco mais movimentos copiados de algumas pessoas. Só que você vai chegando em você. Você vai chegando no seu modelo, você vai chegando no seu eu. Então você utiliza sim o que outras pessoas fazem, mas na hora que você faz para você, começa a dar diferente. E aí, a grande sacada, eu não tinha ouvido, eu ia falar para vocês de 4. Modelem pelo menos 4 pessoas. E aí, em alguma outra aula, talvez, para quem participar do Mastermind comigo, a gente fala sobre os arquétipos, né? Então, pelo menos tenha 4 arquétipos na sua vida. O visionário, o guerreiro, o ancião e o mestre. São pessoas com quem você vai consultar sempre. E quando eu digo consultar, é consultar mentalmente. Por quê? Você vai modelando o que cada um deles. Depois eu explico um pouquinho mais o que é cada um, mas se você pensar de como o Pablo falou, 5 áreas da sua vida. Poxa, na minha área financeira, como eu gostaria de ser? Não estou falando de resultado financeiro, e sim de atitudes. Procura atitudes. Qual é uma pessoa que você admira na atitude na área financeira? Inteligência emocional, talvez. Em negócios. Então você começa a modelar a atitude. E eu gostei muito. Eu achei isso sensacional, essas cinco atitudes. Então, assim, fica para mim aqui modelar, além dos meus 4 arquétipos, essas 5 pessoas em 5 áreas, né? Gostei bastante. Bom mesmo. O que mais aí, gente, que vocês pegaram? Boa noite, pessoal. Boa noite, Nelson. Eu entendi o seguinte, o que eu entendo sobre a questão da modelagem. Todos nós modelamos, independentemente se a gente está consciente do ato ou não. A grande sacada que o Pablo comenta aí é nós procurarmos a cada vez mais sempre aprimorar o domínio da modelagem, né? Independentemente da nossa consciência, do nosso nível de consciência no processo, é algo que é inerente ao ser humano e que o ser humano acaba fazendo, né? Quanto maior o domínio nós podemos ter dessa situação, desse contexto, ou da atitude, mais vai ser o nosso grau de sucesso em relação aos resultados que queremos ter ao fazermos isso. Então, para mim, a sacada é
consciência. Criar consciência ao processo de modelagem e, no meu entendimento, quanto mais natural ele acontecer, mais ele vai estar ligado aos resultados que você quer. Então, procurar entender o processo e deixar que ele aconteça de forma natural. Porque o nosso cérebro ele pode ser guiado, mas, na verdade, ele sempre vai buscar a modelagem mais adequada ao contexto ou ao momento que você estiver vivendo. Ou, e aí, se a gente perceber com relação a isso e o que foi falado já de todo mundo, é que aquela velha máxima de que nós somos as 5 pessoas mais próximas acaba sendo exatamente essa questão da modelagem, né? Porque você acaba se inspirando, né? Como o Gelson falou, mesmo no teu inconsciente, você acaba repetindo processos das outras pessoas. Então, você tem os trejeitos do teu pai, da tua mãe, né? Se você tem irmãos mais velhos, geralmente você tem esses trejeitos dele. Então, quer dizer, você é você, mas com os trejeitos de outras pessoas, né? Que é uma mistura. Então, você vê que uma coisa vai fazendo link com a outra, né? E aí, a hora que você consegue fechar isso, e como ele deu o exemplo do relógio, você consegue fechar o reloginho ali, aí você ganha uma velocidade, né, nesse processo de transformação. O que mais aí, galera? E eu vejo muito interessante, o que eu consegui pegar também, e o Gelson confirmou isso, porque você tem que ser o mais natural possível. Aí é a sua essência. Então, você pegando o melhor daquilo, né, ou daquela pessoa que você está modelando. Então, seja do seu pai, às vezes você pega a voz do seu irmão, mesmo sem querer, mas você conviveu tantos anos ali próximo, né? Então, das pessoas que você está convivendo, que não sejam da família, mas pessoas próximas de você. E é importante também você ter muito bem definido, não só a questão dos seus objetivos, mas a sua missão e a sua identidade também. Porque é o que Charles falou, às vezes você está fazendo coisas que você acha que seria interessante, porque você está modelando alguém, mas você não está sendo você naquele momento. Aí fica muito forçado, aí foge do natural. E as pessoas percebem isso também. Então, ao mesmo tempo que você está modelando, você também está sendo modelado, né? Então, às vezes pode ser uma coisa um pouco negativa para o seu lado também. Então, é muito importante que você tenha isso tudo muito bem definido para que as coisas fluam de maneira mais natural. Aquele velho ditado, faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo, né? Então, o teu exemplo, aquilo que você faz, ele grita muito mais do que a tua própria voz. Então, você tem que tomar bastante cuidado com as tuas ações, porque como, né, o Lucas trouxe, que você está sendo espelho, né? Você está sendo inspiração para outras pessoas, sem sombra de dúvida. Ao mesmo tempo que você está inspirando outras, você está sendo inspirado por outros, e assim sucessivamente. E assim como o Paulo trouxe também, como é que as pessoas vão saber ou como você vai perceber realmente essa sua evolução se você não transbordar, se você não compartilhar isso, se você não colocar isso para fora. E aí, nesse ato de ação, você começa a perceber e aí você começa a se assustar com as coisas com que você fala, com os resultados que você tem, e aí começa a virar um ciclo, né? E aí você exponencializa ainda mais os resultados também, porque daí são pequenos ciclos vitoriosos que fazem você chegar em algo muito maior. Assim como a recíproca é verdadeira também, né? Para o lado negativo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Legal? Valéria, quer comentar alguma coisa? Tá quietinha aí? Não tem nada a acrescentar, não. É que eu tô com muita dor de cabeça. Tranquilo. Beleza aqui? Vamos para o próximo? Tudo bem? Então vamos para o próximo. Seja bem-vinda à aula 4 do módulo 3. Essa aula você vai aprender muito. Eu aprendi muito. Desde quando eu aprendi isso aí no coach, isso aí trouxe uma
diferenciação para mim quando eu vou me conectar às pessoas. Esse módulo é um módulo de técnicas. Existe uma técnica de visualização que chama ser, fazer e ter. Faz assim com o dedinho, ó. Ser, fazer e ter. Você quer ter coisas? Não comece por elas. Comece com o ser, sua identidade. Depois faça algo em prol da sua identidade, que logo você vai ter coisas que são dignas dessa identidade. Sacou? Então, por exemplo, número 1, o ser. A sua autoimagem. Que jeito que você se vê. Se você ainda não entendeu o que é autoimagem ou não sabe explicar, você vai voltar lá no módulo 1 que é sobre isso. Então, a sua identidade está ligada com a forma que você se vê e aonde você busca energia. Você está ouvindo? A segunda coisa são seus hábitos. Hábitos são atos repetidos que são instalados dentro de você e depois você não precisa de disciplina mais, você faz de forma natural. E, por último, o seu ser é o seu comportamento. Tem como mudar o comportamento? Sim. Tem como mudar seu comportamento, tem como inativar sua identidade e tem como mudar os seus hábitos. Olha que coisa. Muito louco isso, né? Por que isso? Porque essa é uma técnica que eu deixo isso resolvido em mim, mas quando eu vou me conectar com a pessoa, são as 3 coisas que eu tenho que analisar ou fazer perguntas para entender qual que é a fonte que ele busca, a identidade dele, quais são os hábitos, que aí eu consigo me aproximar e sincronizar minha vida com essa pessoa. E o terceiro são os comportamentos. Antes de se conectar a uma pessoa, se você gosta de abraçar as pessoas, continue gostando. Só que a pessoa que você vai se conectar não gosta de abraçar. Eu tenho um amigo, o cara é muito louco, mano. Foi a festa de aniversário mais cara que eu já fui, gastou 600 mil reais na festa de aniversário dele de 45 anos. Não vou falar demais, senão vai acabar descobrindo que o cara falou. Engraçado é que ninguém conseguia dar um beijo no rosto dele. E eu gosto de beijar os meus amigos. Só que quando eu entrei na festa, a festa mais cara que eu entrei de aniversário, sabe o que aconteceu? Eu fiz uma conexão rápida do ser e percebi que ele não gosta disso. Não gosta. As pessoas vão beijar no rosto, ele tira o rosto assim e dá um tapinha na pessoa. O que eu fiz? Já fiz na distância que ele gosta e não fui jogado para fora do campo de energia dele. Aprenda isso. Então, primeiro é ser. Repete aí comigo. Ser. Ser está ligado com a autoimagem, os hábitos da pessoa e os seus comportamentos. A segunda é o fazer. Tive que pegar uma colinha ali que é importante essa colinha para você. O fazer. O que é o trabalho atual? O que você faz hoje? Se você, quando alguém te pergunta assim, o que você faz? Você tem vergonha? Vaza disso que você está fazendo. Estude, libere a sua mente, se conecte com gente diferente, pra você parar de fazer o que você está fazendo. O que eu mais vejo são pessoas fazendo coisas que elas não gostam de fazer, elas fazem para sobreviver. Não faça nada para sobreviver, faça para viver. Tem o sobreviver, que é andar arrastado, e o viver é andar deslizando. O sobreviver é andar arrastado. Para de fazer coisa que não faz, sacou? Você não precisa de ter a aprovação das pessoas, mas já que te incomoda fazer isso, deixe de fazer isso. Segunda coisa do fazer, que são tarefas. Qual que é o hobby da pessoa? Por mais que não seja algo oficial, o que você vai fazer? Descobrir os hobbies das pessoas para que elas não prestem atenção. Descubra o hobby para ver se você tem algo em comum. Isso é uma técnica. Terceira coisa, alvos. Você quer desmontar uma pessoa no meio de uma conversa, é perguntar quais são os seus alvos. A maior parte das pessoas não sabem nada de alvos. Elas, eu quero... E aí nessa hora ela fica frágil e fica normal como você. Então tem o fazer. O primeiro é ser, o segundo é o quê? Fazer. E o terceiro é o ter. Se você conseguir discorrer uma conversa e perguntas de forma elegante até chegar no ter, você já sabe completamente como é que a pessoa é. O ter, conquistas, é o número 1. O que ela já conquistou? Ela já conquistou, por exemplo, aí, aqui no Hotmart, até antes da primeira semana eu conquistei o último título. O penúltimo título, na verdade. O último eu vou alcançar no final da semana. Tem vários títulos aí. Você é ninja, você é não sei o quê, você tá aí 40 graus, 90 graus, bati um 90 graus em 3 dias. Por quê? Porque várias pessoas compraram esse curso e já começaram a mudar de vida e isso fez com que eu ganhasse o título. E são conquistas. Eu tenho conquista de ser o executivo mais novo do país na Brasil Telecom. Eu tenho várias conquistas. Quais são as suas? Descubra as conquistas das pessoas com perguntas soft, com perguntas leves. As pessoas têm orgulho de contar isso, sacou? Então, conquista é uma delas. A outra coisa são formações.
que tipo de pessoa que ela é, qual que é o grau de instrução. Então, se você se conectar sabendo quais são as formações da pessoa, você pode mudar o rumo da conversa. Você entende isso? Fazer perguntas para descobrir as formações das pessoas. Agora, o que deixa qualquer pessoa bilionária se tornar uma pessoa meramente comum é perguntar para ela os fracassos. Teve uma aula só sobre fracasso, lembra? Os fracassos fazem parte da pessoa, então perguntar isso para elas vai tirar elas de uma zona, de um balão gigante de gás, vai furar o balão dela e vai fazer ela se tornar tão normal quanto você e te trazer total segurança nisso. O que é ser, fazer e ter? Os ganhadores da Mega Sena, eles não são milionários, eles não fizeram tarefa para ser milionários, apesar de uma tarefa simples que foi jogar na cena, mas eles se tornam milionários. Eles têm milhões, mas quase todos eles ficaram piores do que quando entraram na vida de milionários, porque eles não eram, não fizeram, não estudaram para isso. Então vão perder o que fizeram. Então tudo que você quer sem ser e sem fazer por isso, você não aprendeu aquilo. Rapidamente você fica mais pobre do que você era. Você está entendendo o que é ser, fazer e ter? Agora uma tarefa para você aqui, ó. Entra aí embaixo na tarefa. O que você é nessas três? Então você vai responder para mim na sua autoimagem, como você se vê, no seu comportamento, no seu hábito. Você vai escrever quem você é e aí você vai, na segunda tarefa, você vai escrever perguntas. Você vai mentalizar uma pessoa, presta atenção na tarefa. Você vai mentalizar uma pessoa e vai fazer perguntas para essa pessoa, a mais poderosa, a que faz sentido para você se conectar hoje, sacou? Então vá fazer a sua tarefa. Esse é o final de mais uma aula. Ser, fazer e ter. Esse é o segredo. Essa é uma técnica poderosa para você se avaliar e avaliar os outros. E aí começa a fluir uma conexão em comum entre vocês. Tamo junto. E aí? O que vocês pegaram aí, minha gente? No final, ele falou da tarefa. Eu não sei se é a minha internet que está em. Eu acho que é a tua internet, mas eu acho que tá lá no grupo lá, as tarefinhas. Tá ok. O que vocês pegaram aí, gente? Qual que é o primeiro passo? Ativar a sua identidade. Pelo que eu entendi, não adianta você pular etapas, né? Que nem ele deu o exemplo dos ganhadores de Mega Sena. Tem o dinheiro, teve sorte, vamos dizer assim, a única coisa que fez foi jogar. Mas aí não sabe lidar com isso. Então, como a gente sempre aprende, né? Durante o nosso crescimento, também na educação de filhos, você não adianta, todo mundo tem que ver aí as etapas, não adianta você pular. Então, eu entendi que você tem que ser nessa sequência, né? Que ele falou, ter a sua identidade, a sua autoimagem, que é a primeira coisa, que você pode mudar os seus hábitos, comportamentos, fazer e depois ter, né? Ter vai ser consequência dessas etapas anteriores. Exatamente, Valéria. Se você pula, quando você queima etapas, você acaba realmente sofrendo penalidades lá na frente, né? Da mesma forma que você pode crescer rápido, mas você também cai rapidamente. É certo que a vida são altos e baixos, né? Você tem que aprender a usufruir lá em cima no topo, aprender quando você está caindo, que você descer com velocidade para você pegar embalo e subir de novo, né? Mas precisa ter esse posicionamento aí. Fantástico, Valéria. O que mais aí, gente? Uma vez eu aprendi na empresa onde trabalhava também, que quando eles usavam a seguinte comparação, analogia. Você vê uma tartaruga em cima da árvore, nunca pergunte por que ela está lá. Porque com certeza alguém colocou, né? Então seria mais ou menos assim, a pessoa tem uma posição, um cargo dentro da empresa, mas nunca ninguém entende por que chegou até lá, né? Então, é mais ou menos aí, a tartaruga em cima da árvore.
Boa, gostei. O que mais, galera? Eu também acho que quando ele fala isso de, né, de você ser, e principalmente quando você está construindo, né, o seu caminho, a sua imagem, se você não for de fato aquilo que você diz, você não tem isso introjetado em você, mesmo quando você fizer, o outro não vai ler o que você está fazendo, ou o que você é, o que você está fazendo. E isso, consequentemente, vai te dificultar chegar ao ter de ir. Então, por isso que acho que toda hora ele bate nisso, você trabalhar a sua autoimagem, você ser, né, você realmente introjetar isso, você ser o que você está falando que você é. Porque assim você vai conseguir realizar e com o trabalho, né, perseverança, com as conexões, você vai chegar a ter. Quando eu chegar lá, eu me transformo numa pessoa melhor. Quando eu chegar lá, eu vou falar bem. Quando eu chegar lá, eu vou fazer isso. Quando eu chegar lá. Provavelmente não vai chegar. Porque primeiro você vai precisar ser, né? Não tem jeito de ser, não tem jeito de ativar essa identidade que a gente busca freneticamente, se não ter um autoconhecimento, se não se disponibilizar a ver a vida de uma nova perspectiva, se não se disponibilizar a entender que a sua ótica, os seus pensamentos, aquilo que você traz dentro de você não é uma verdade absoluta, né? Que muitas vezes você vai precisar abrir mão de algumas coisas que você às vezes pensou que era uma verdade, que era algo que era certo, né? E você vai precisar aprender de uma forma diferente. Então, a primeira coisa é renunciar essa questão de, não, eu sei tudo, só eu que sei que é o certo, porque isso não é verdade, né? A gente tem que estar aberto para aprender, aberto para se conhecer, aberto para se aceitar. Muitas vezes a gente não aceita as nossas fraquezas, né? Aquele momento que a gente realmente é hora de pedir o colo, né? De querer a mão, a gente não aceita, às vezes o orgulho fala mais alto. E de aprender mesmo, né? Buscar esse conhecimento, igual o Papa fala muito da fonte, né? Que é Deus, buscar esse relacionamento com Deus. E é só assim que a gente desperta essa identidade, dentro do meu ponto de vista, né? É só assim que a gente começa a ser. Quando você se abre para aprender, para você ter um coração ensinável. E o aprender, você trazendo aí como você trouxe, a gente pode puxar a aula anterior sobre a modelagem, né? Você pode aprender de duas formas. Você pode aprender você pegando, ir lá e fazendo, ou você pode aprender com os erros dos outros, né? Ou com os acertos dos outros. Então, qual que é o caminho que você determina? Se você já sabe que muitas pessoas erraram, falharam ou alguma coisa, claro que não significa que você não possa melhorar aquele processo, mas você sabe que aquele caminho já não é tão assertivo. Então, você precisa ajustar essa questão aí. E eu uso muito sempre nessa questão que ele tem que realmente funcionar os três numa engrenagem. Então, o que acontece? Tem muita gente que pensa, fala, mas não age. Tem muita gente que age, parece um trator. É um trator para trabalhar. Fala bastante, mas se auto-sabota no pensamento. Então, faz muita coisa, fala bastante, mas se auto-sabota. Então, se não houver uma sincronia no pensamento, no falar e no agir, não vai acontecer. E aí, quando você usa esse processo da imaginação para aquilo que você quer, você joga essa projeção de futuro, você tem o teu porta-retrato lá, né, do teu futuro que você quer, aí tem vários nomes que podem ser colocados, só que você precisa pegar tudo aquilo que você quer se transformar, aonde você quer chegar, e você precisa agir hoje, no presente, para que você possa passar pelo processo, fazer tudo o que precisa, até chegar nessa demanda ao qual você almeja.
É certo que você projeta algo e que vão ter ajustes, assim como um foguete, quando é lançado para a Lua, ele não vai em linha reta. A cada tanto tempo você tem que ajustar a projeção dele, porque senão ele não vai conseguir atingir a Lua. Então é exatamente esse processo que você precisa fazer na tua vida. Mas você projeta onde você quer chegar, quem você quer se transformar, quem você quer ser, e aí você vai no processo, nesse caminhar, nessas ações, com erros, acertos, com vitórias, com derrotas, você vai construindo, vai se modelando, se moldando para chegar onde você almeja. Esse foi o meu assunto hoje da live, você acredita? Olha aí. Eu estava falando sobre isso, exatamente esse processo de conciliar todas, né, essas três coisas que você acabou de falar agora, que é um desafio muito grande, porque você sabe, você faz uma projeção, mas às vezes você não age, né? Então você fica ali sem ação mesmo, sem movimento. E às vezes você age, mas você não para pensar, para mensurar, você não para entender quem você é naquele momento, né? O que você está buscando, quais são os verdadeiros objetivos. E a gente está falando exatamente sobre isso. O feedback das pessoas é aquele negócio, né? Você sabe que você tem que comer menos, gastar mais para você poder você ter o processo de emagrecimento. Todo mundo sabe disso. Mas vai lá na prática e executa. São poucas pessoas que conseguem. Então, o maior desafio realmente é o ser mesmo, porque o resto só vem como consequência. Exatamente. Por isso que aquela pessoa que não é a palavra correta, mas é o que me veio aqui agora, o Charles tinha falado que ele é obstinado, ou aquela pessoa que é tinhosa naquilo que quer, porque realmente, se ela coloca aquilo como objetivo, ela vai até chegar no grau de excelência, como o Charles havia trago quando ele comentou sobre a questão da cerveja ali, né? Então, é um dos hobbies, algo que dava prazer para ele, e ele foi até chegar num limite, vamos dizer assim, que ele estipulou para ele. A hora que ele chegou naquele patamar, ele falou, não, agora aqui está ótimo, eu não preciso já me dedicar tanto, né? Continuo me dando prazer isso que eu estou fazendo, mas agora eu vou buscar outras coisas. Então, quem consegue ter essa determinação para as coisas que coloca como objetivo, né, futuro, não tenha dúvida que vai ter sucesso. Então, tanto o sucesso quanto o insucesso deixam rastros, né? É perceptível você saber aonde a pessoa vai estar nos próximos 2, 3, 5 anos da vida dela, com 5 minutos de conversa, né? É muito fácil essa percepção por aquilo que ela fala, por aquilo que ela faz e né? E em cima daquilo que ela fala e acima daquilo que ela faz, é perceptível como ela pensa, né? E aí você consegue entender esse processo com os resultados que ela vai tendo na vida dela. E aí você consegue projetar isso futuramente em relação a onde ela vai estar. O que mais que vocês pegaram aí, gente? Vou trazer, então, uma bem legal sobre o ser. Na pirâmide, para quem já viu aqui, eu estava falando sobre a pirâmide da evolução, né? Nos 7 níveis. E o ser é normal a gente ficar esperando, porque quando a gente tem medo, a gente impõe condições para que você comece a fazer alguma coisa. Então, de forma prática, eu vou trazer um livro aqui para vocês. Gente, esse livro aqui é ridículo de pequeno. Os Segredos da Atitude, de John Maxwell. Ele tem 90 páginas, tá? E aí ele fala, tem algumas dicas aqui simples, quando você fala assim, como você muda uma atitude ou como você cria uma atitude, né? E ele fala, primeiro passo, escreva especificamente o que deseja realizar a cada dia. Um pouco do que eu falei, a gente começou falando aqui, né, Ana Lúcia? Meta, objetivo. E aí depois ele fala sobre
um pouco de como mudar, e aí voltando para... Vamos conectar essa ser no modelagem. Se você tem o seu objetivo bem definido, a gente sempre vai voltar nisso. Eu sempre vou pegar no pé de quem não tem. Porque enquanto não tiver, não vai andar para frente. Então, para que você, se você quiser usar essa aula de hoje, imagina o seguinte, olha, eu tenho um objetivo, ok? Pega uma pessoa que você vai modelar, que já conquistou aquilo que você quer. E aí você vai o quê? Começar a ser como essa pessoa. Ou pelo menos a ter atitudes de como ela faria. Por quê? Você fala assim, poxa, vamos lá, vamos dizer que você tem uma ideia nova, ok? Você tem uma ideia nova e você vai apresentar para um sócio, você vai apresentar para alguém e você não tem resultado. Por quê? Porque sua ideia é nova, você está começando o seu projeto, não sei o que é, mas você está começando alguma coisa, uma barbearia, uma loja, uma franquia, um produto, um infoproduto, não sei. E aí você vai chegar para a pessoa e você vai falar para ela, você vai ter que ter a atitude de como o seu negócio já tivesse sucesso. Você tem que ter atitude como se você já tivesse resultado. Por quê? Porque você tem que ser antes de ter. Quando você imbui dessa atitude, seja para qualquer coisa que você vai fazer, as coisas começam a andar a seu favor. Então, junta aí o antimedo, que é não ter medo de fazer, e aí o John Maxwell fala que tenha fé acima de tudo. Na segunda coisa, uma vez que você determina o que você quer fazer, tenha fé. Tenha fé de que você é aquilo de que você vai conseguir, que é a autoimagem. E aí você aumenta isso, modela e tenha atitude de acordo com quem você está modelando. Você não precisa ser, mas se você fizer repetidamente as mesmas atitudes positivas ou modeladas, você acaba se tornando. E aí tem duas pesquisas, uma vocês já viram da Amy Cuddy, que tem outro TED dela, e é onde você faça até que você seja. Depois eu compartilho com vocês aqui, que é um TED fenomenal. Então é onde você mesmo começa a mudar as suas formas. Super recomendo, muito bom. O John Maxwell é fantástico. Quem precisa de liderança aí, John Maxwell na veia. O que mais aí, galera, que vocês pegaram nisso daí? Olha, ele falou um caminhão de coisas ali. Eu, pelo menos, anotei um monte aqui. Soltem para nós aí o que vocês captaram, hein? Pode falar, Eli. Posso falar? Uma das coisas que eu notei que ele falou é que ele chega na pessoa e nele verificou o que a pessoa gosta, né? Como é que ela gosta de ser tratado, o que ela gosta de falar. Isso é uma coisa que me chama atenção. Como, né? A gente já falou várias outras vezes, né? Mas me chamou atenção novamente. E, né, perceber o que ela gosta de falar, o que está no auge para ela. Você vai transcorrer o resto da noite com a pessoa. Né? Tem experiência com algumas pessoas sem perceber o que ela está fazendo naquele momento que está, né, elevando o ego dela. Né? A pessoa vai conversar com você por umas 2 horas, pelo menos. Né? Essa é uma percepção que a gente, assim, para mim, eu sempre busco estar atenta. Né? O que a pessoa gosta de falar. O que naquele momento, também tem isso, né? Naquele momento, ela, né, para ela estar em alta. Né? O que está em alta naquele momento é o que ela vai transcorrer com você por uma eternidade. Gratidão, Eli. O que mais aí, gente? Só diante da fala da Eli, a gente tem que tomar cuidado porque a gente precisa ser interessado e não interesseiro. Uma linha bastante tênue aí, né? Eu sei que a intenção da Eli é na questão realmente de ser interessado, mas tem muita gente que é interesseiro. E aí, novamente, por mais que você seja, né, o melhor dos atores ali, é perceptível, né? A energia que você emana
as pessoas conseguem perceber isso e se conectar sem sombra de dúvida. O que mais aí, galera? Tem que ser interessado e interessante, né? Interessante também, com certeza. Boa. O Charles mesmo até hoje não sacou, mas conectei com ele pela cerveja artesanal que ele faz. Só falta saber se é verdade. Ixi, agora o Pedro falando, me senti interesseiro. Ei, Luiz. Mais um descrente. Mais um descrente. Minha cerveja foi premiada, tá? Olha, eu posso dizer para você assim, eu conheci o Charles através da cerveja, vamos dizer assim. Ele veio para um evento aqui na região próxima de Curitiba, e aí a gente acabou se conectando e conversando. Então, só que até hoje eu não vi a cerveja. Mas Ó, tá peraí, tudo bem. eu ganhei um prêmio, uma Tem que ser visita. São Tomé. Ah, não, elogio da sua mulher e do seu pai não conta não, bicho. Peraí. Essa cerveja tá igual a língua de mosquito aí. Tem, mas ninguém vê. Gente, eu vou fazer o seguinte, toda mentoria eu vou trazer um copo aqui, tá? Aí sim. Deixar com vontade. Ai. Bom, galera, acho que é isso então. Se vocês quiserem abrir os vídeos aí, tirarem uma foto. E amanhã a gente continua com mais 3 aulinhas. Vamos ver se mais alguém ali vai abrir o vídeo. Falta o Peterson, o Eduardo, Pedro. talvez. Oi, Lídia. A Lídia, o Érico. Gente, eu quero só falar algo aqui, porque eu fiquei muito incomodado durante essa semana que eu não consegui acompanhar as aulas direito. É óbvio que vocês repararam, né? Que eu entrei alguns dias e fiquei tipo 5 minutos e já não consegui mais. O que está acontecendo comigo? Como eu estou acordando 4h59 antes, né? 4h30, eu não estou conseguindo dormir na hora do almoço. Então, eu chego 9 horas da noite, eu já estou assim, desligando as minhas turbinas mesmo. E essa semana eu fiquei brigando comigo, brigando com o sono, brigando com a minha pessoa para eu poder assistir. Então, eu quero me desculpar com vocês, porque foi uma semana muito puxada mesmo. Mas eu prometo que essa semana eu vou estar mais presente, porque eu amo demais, adoro. É muito gratificante, eu aprendo muito com vocês. E é isso aí, eu tenho certeza que todo mundo percebeu que eu ficava eu coloquei, teve um dia que eu até coloquei aqui, coloca tal hora que eu vou acordar para eu assistir. Eu não consegui, gente. 1000 perdões mesmo. Ô, Lídia, quem sai da aula, o povo mete, né? Fala bastante. Você pode assistir nos vídeos gravados, você vai ver que tem um monte de... Assista os vídeos gravados lá que você vai ver a turma falando mal de você lá. Falou de mim, né? Eu tenho certeza que falou. Agora, se você quiser, eu tenho 2 produtos bons que te ajudam aí nesse cansaço físico aí. Depois a gente pode conversar daí. Nesse pique todo, nem à toa. Tá certo. Hoje eu acordei cedo. Todo mundo falou assim, mas hoje é domingo. Eu falei com a minha esposa, não, mas é domingo de dormir mais cedo. Eu acordei no mesmo horário hoje. Quando já era 8 horas da manhã, eu já tinha corrido 7 quilômetros, já tinha feito a oração, já tinha feito uns trabalhos já. Eu também. Faz parte da brincadeira. Com certeza. Com certeza. Estamos aí. Boa Show noite, de bola, galera. gente. Foi bom demais. Gratidão. Até amanhã. Bom descanso para vocês. Uma excelente semana aí. Até amanhã. Beijão. Fique com Deus. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite.